Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá. Primeiramente aqui na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo, também você encontra lá no Classroom, você pode ler com mais calma, tá? Então bem, então aqui é a nossa aula de álgebra linear, tá? E nessa aula a gente vai tratar sobre matrizes. Então a gente vai ver, na verdade a gente vai fazer uma revisão, certo? Sobre matrizes, uma diagonal. A gente vai ver nesta aula uma noção de definição, alguns exemplos de matrizes particulares, propriedades de adição, subtração e multiplicação por um escalar, né? Ou seja, multiplicação por um número, de uma matriz por um número. Então, esse é o objetivo dessa aula, tá? Então, aqui para iniciar, né, a gente vai dar uma breve noção de matriz, tá? Então, a gente inicia do seguinte modo: a gente tem aqui dois números, no caso m e n, são dois números naturais, tá? Não nulos, então, ou seja, são números aí 1, 2, 3, ok? E com esses dois números a gente vai definir, aqui a gente vai chamar de uma matriz M por N, certo? Uma matriz M por N, uma tabela, tá? É uma tabela onde ela vai ter, né, M linhas e N colunas, tá? Então é uma tabela de números, tá? Tabela aí de números que são distribuídos em M linhas e N colunas, tá bem? Então, a gente indica, quando a gente vai falar M por N, a gente geralmente indica dessa forma, tá? Então, a gente indica como M por N, ok? Então, o primeiro número está indicando quantas linhas, certo? Então, aqui sempre vai dizer a quantidade de linhas que tem na minha matriz. E o segundo número, tá? Ele indica a quantidade de coluna. Quantidade de coluna, certo? Então é sempre linha por coluna. Fica fixada essa ordem, tá? Ótimo. Então, por exemplo, aqui, né? Observe. Então, nesse caso, eu tenho aqui essa matriz, tá? Então, você pode olhar que ela tem duas linhas, certo? Por isso, primeiro o 2 aqui, que indica as linhas, e aqui, ó, 3 colunas, certo? 3 colunas, por isso o 3 aqui. Então, ela é uma matriz 2 por 3, certo? Nesse caso, ó, aqui eu já tenho 3 linhas, né? 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, essa é uma matriz 3 por 2, ok? Essa daqui, ó, você observa, ela tem uma linha, tá? Então, um aqui. E ela tem 4 colunas. Essas 4 colunas, na verdade, né? Tá aqui, certo? E aí, ó, aqui tem 3 linhas e uma coluna, certo? E aqui 2 linhas, tá? E 2 colunas. Então, 2 linhas, 2 colunas, tá? Aí você observa o seguinte, na hora, você tem aqui a tabela, aqui são os números, né? Você tem, e aí você está utilizando isso daqui, tá? Esses símbolos aqui para denotar a sua matriz, tá? Você poderia usar esse símbolo, ou então você poderia usar parênteses, tá? Parênteses grandes assim, ó. 3, 5, 4 quintos, menos 1, raiz de 2, certo? Você poderia estar usando os parênteses também, ok? Então pode estar dessas duas formas. Bem, aí tá aqui, ó, como eu falei, né? Aqui você tem, ó, esse símbolo
E você também poderia estar utilizando parênteses para indicar a matriz. Não tem problema de modo algum, tá? Então, bem, e aí, na verdade, quando a gente está estudando matrizes, né, a gente está bastante interessado em observar os elementos dentro da matriz, tá? Então, esses elementos, de uma forma geral, a gente vai estar denotando, chamando, tá, de A e J, certo? Quem é A e J? Então, o A e J é o elemento que ele vai estar na I-ésima linha, J-ésima coluna, por exemplo. Quem é o elemento A1, 2, certo? Então, o elemento A1, 2, ele aqui, ó, indica linha. Então, ele está na linha 1 e ele está na coluna 2. Então, se você tem uma matriz, ó, então esse elemento ele vai estar fazendo assim, ele está na linha 1, coluna 2. Então, ele está aqui, certo? Justamente o elemento A1, 2. Então, observe novamente a ordem, tá? É linha e depois coluna. Quando a gente estiver trabalhando com matrizes, sempre esses índices vão estar sempre nessa ordem, indicando linha e indicando coluna, tá? Bem, e aí com isso, né? Quando a gente tem essa matriz de ordem M por N, ele vai ter M linhas e N colunas. E aí todos os elementos vão estar, a gente pode escrever todos os elementos dessa forma, tá? Então aqui, ó, aqui é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Então A1, tá? Primeira linha, segunda coluna, assim sucessivamente. Aqui é a primeira linha e a última coluna, que é a coluna N. Então é o A1N, tá? E assim todos os demais. Aqui, ó, eu já estou na segunda linha e primeira coluna. Então é o A2, 1, certo? E assim sucessivamente, tá? Bem, e aí, desta forma, né, eu posso estar trabalhando, em vez de escrever uma matriz desse modo, tá? Agora eu posso estar indicando ela desse modo aqui, tá? Ó, mais simples, ok? Então, eu posso estar dizendo justamente o seguinte, que a minha matriz M, que é esta, tá? Eu posso estar indicando ela por M. Quem é a matriz M, né? É a matriz dos elementos A, J, certo? E aí eu digo a ordem, né? Porque quando eu digo a matriz M é os elementos A e J, mas eu não estou dizendo quantas linhas e quantas colunas. Então, aqui eu indico, né, linhas e indico colunas, certo? Então, a gente pode escrever de forma resumida isto daqui, né? De forma resumida, a gente pode escrever dessa forma, tá? Então, bem, e aí a gente pode depois, né, definindo os elementos dependendo da linha e da coluna que ele está, mas a gente vê isso adiante. Então, bem, e aqui a gente tem alguns tipos especiais de matrizes, certo? Então, o primeiro tipo que a gente destaca aqui é o tipo de matriz linha, tá? Então o nome por si só já diz, né? É aquela matriz que ela tem apenas uma linha, tá? Ó. Então é uma matriz do tipo 1 por N, né? Ou seja, tem uma linha e uma certa quantidade de colunas. Então ela tem uma única linha, tá? Da mesma forma, a gente tem aqui a matriz coluna. Então, ela tem uma certa quantidade de colunas, mas ela só tem aqui... ela tem uma certa quantidade de linhas, mas só tem uma coluna. Ou seja, é aquela matriz que ela só tem uma única coluna, tá? Então, seria as matrizes, né? A matriz linha seria aquelas dessa forma. Por exemplo, aqui 0, 3, né? 5, por exemplo.
Uma matriz coluna, ela já é essa daqui que é em pé, né? Então, menos 1, 0, 2, por exemplo, tá? Não importa a quantidade de no primeiro caso, né? Não importa a quantidade de colunas. No segundo caso aqui, não importa a quantidade de linhas. Importa que ela tenha uma única linha e na outra ela tem uma única coluna, tá? E a matriz nula também, tá? Essa é a matriz onde todos os elementos, tá? Os elementos são iguais a zero, tá? Todos os elementos iguais a zero, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui embaixo, tá? Então, não importa a quantidade de linha e coluna. O que o que a gente vai estar chamando de matriz nula é quando todos os elementos lá dentro são iguais a zero, tá? Então, observe, né? Ó, todos os elementos aqui, ó, são zero, tá? Todos são zero. Se você tivesse, por exemplo, uma matriz aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e bem aqui fosse 1, por exemplo, ela já não é uma matriz nula, tá? Porque eu tenho um elemento aqui que não é nulo, tá? Não é zero, não é igual a zero. Então essa daqui já não é matriz nula. Então para ser matriz nula, né, é quando todos são iguais a zero, tá? Então, bem simples, é só porque a gente vai estar utilizando bastante essa nomenclatura, né, de matriz nula, então a gente já coloca aqui, tá bem? Certo. Agora, outro tipo também que a gente vai estar trabalhando bastante são matrizes quadradas, tá? Então, o que são as matrizes quadradas? São as matrizes do tipo n por n, né? Ou seja, o que isso significa? Bem, significa que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, tá? Então, tem igual número de linha e coluna, tá? E aí, por exemplo, se fosse uma 2 por 2, né? Uma 2 por 2, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Então, observe que o nome é bem sugestivo, né? Porque ela é bem quadrada, assim, tá? Por exemplo, se você tivesse com uma outra matriz que fosse A1, 1, A1, 2, A1, 3, né? Aqui é uma matriz linha. Você não tem essa figura de quadrado, né? Você não tem, certo? Então, essas matrizes quadradas, por um lado, você observa que ela tem a mesma quantidade de linha e coluna, né? E para lembrar, digamos, para reforçar a intuição, ela forma assim bem a figura de um quadrado mesmo, tá? Então, pronto. Então, você tem aqui, observe, ó, a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas. No exemplo que eu dei aqui do lado, 2 linhas, 2 colunas, tá? No caso geral, n linhas e n colunas, tá? E aí, observe, né, que fica a figura desse quadrado aqui, tá? Bem, aqui, outro elemento que a gente vai estar destacando, um elemento, na verdade, que a gente vai estar destacando dentro das matrizes quadradas, tá? São as diagonais. Então, a gente pode estar trabalhando com duas diagonais, tá? A gente vai ter duas diagonais. Então, a primeira dela é a diagonal principal e a outra diagonal secundária, tá? Então, quem é a diagonal? A diagonal principal. A diagonal principal são nesse exemplo aqui, formado pelo número 8, 4 e 3, tá? Ou seja, a diagonal é justamente, o nome por si só já diz bastante, né? É essa diagonal aqui, tá? Essa diagonal aqui, ok? Essa daqui é a principal, tá? Essa daqui é a principal. E aí, essa outra aqui, vou colocar de outra cor, tá? Essa daqui, ó, é a secundária, tá? Então, essa daqui é a secundária. A gente vai estar trabalhando bastante com elas, né?
até mesmo quando a gente for trabalhar com determinantes mais na frente. Então, sempre a gente vai estar falando diagonal principal, diagonal secundária, tá? Então, o nome por si só já indica. Então, a gente tem essas duas diagonais, tá? Então, essa em verde é a diagonal principal e a que está em roda, diagonal secundária, tá? Aqui nesse outro exemplo, né? Novamente, ó, diagonal. Aqui a gente tem a diagonal principal e aqui, ó, a gente tem, certo? Diagonal secundária, tá bem? Então, e observe que a gente só está falando de diagonais quando a gente tem matrizes quadradas, tá? Quando a gente tem matriz quadrada, tá bom? Bem, então vamos aqui adiante. E matriz diagonal, a gente tem também um tipo especial, que é aquela matriz onde que ela, primeiro, né, ela tem que ser quadrada, tá? Antes de tudo, ela tem que ser uma matriz quadrada. E que os elementos que não pertençam à diagonal principal, eles são iguais a zero, tá? Que não está na diagonal principal é igual a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, vou destacar a diagonal. Não importa o que aconteça na diagonal principal. Vou destacar aqui. Vou colocar de verde, até porque eu estava utilizando verde. Então, primeiro tem que ser quadrada. Tem que ser igual a zero. Então, ó, vou destacar aqui a diagonal principal. Não vou olhar para o que está acontecendo na diagonal principal, certo? O que me interessa é observar o seguinte, que o que está aqui, ó, tem que ser tudo zero, tá? Ó. Então, o que está aqui fora da diagonal principal tem que ser tudo zero. E em todos esses casos, é verdade, né? Tudo que não está na diagonal principal, ele é zero, tá? Então, essas são todas matrizes diagonais, tá? São matrizes diagonais, ok? Bem, e aqui a gente tem também, que é a matriz unitária, que também a gente chama muito como identidade, tá? A gente chama também bastante como matriz identidade, que ela vai ser uma matriz quadrada, né? Ela vai ser uma matriz diagonal. E aí, eu estou pedindo o seguinte, é uma matriz diagonal, então o que não está na diagonal principal é zero, né? E eu vou pedir um pouquinho mais, né? Eu vou pedir que na diagonal principal tudo seja igual a 1, tá? Então, tem que ser tudo igual a 1 na diagonal principal, tá? Então, por exemplo, matriz identidade, né? De ordem 2, então a matriz 2 por 2. Na diagonal principal tudo é 1 e o resto tudo é 0. Matriz diagonal de ordem 3, então matriz quadrada de ordem 3 por 3, né? Diagonal principal tudo é 1 e no resto tudo é 0. De ordem 4, diagonal principal, tudo 1, o resto tudo 0. Tá? E aí a gente denota, ó, por I, tá? Justamente de identidade. I2, que é a matriz de ordem 2, I3 de ordem 3, I4 de ordem 4, tá? E assim sucessivamente. Então, I10, I100, tá? Todas elas respeitam a mesma ordem. Por exemplo, I6, né? Seria uma matriz diagonal de ordem 6. Na diagonal principal, tudo é igual a 1. E no resto, tudo é 0. Tá? A gente também vai utilizar bastante essas matrizes de identidades, principalmente de ordem 2 e de ordem 3. Bem, como que a gente trabalha com igualdade entre matrizes, tá? Então, quando você vai falar de igualdade entre matrizes, a primeira coisa é que elas devem ser do mesmo tipo, né? Então, se eu quero falar de igualdades, primeira coisa é que elas têm que ter a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Não faz sentido eu comparar uma matriz, né, que tem 2 linhas e 2 colunas com uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Então a primeira coisa tem que se ter
igualdade entre a quantidade de linhas e colunas, tá? Bem, e depois disso, eu tenho que comparar elemento a elemento, tá? Então, o elemento da primeira linha e primeira coluna de uma matriz com o elemento da primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Elemento da segunda linha e primeira coluna da primeira com o elemento da segunda linha e primeira coluna da segunda matriz. E assim sucessivamente. Eu tenho que comparar todos os elementos, devem ser iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa matriz e tenho essa matriz, tá? Primeira coisa, vou chamar essa daqui de A, tá? Só para e essa de B. A matriz A, ela é do tipo 2×2, a matriz B também do tipo 2×2, ok? Agora eu tenho que olhar os elementos. Elementos correspondentes. Este com este são iguais? Sim. Este com este são iguais? Sim. Aqui e aqui são iguais? Sim. Esse e esse são iguais? Sim. Ok. Então, essas duas matrizes, digamos A e B, de fato, são iguais. Tá? Assim, visualmente você já tem essa resposta, tá? Mas a gente precisa definir bem, tá? Definir bem o que seria essa igualdade, porque em alguns casos que a gente queira trabalhar situações um pouco mais complicadas, isso tem que estar bem claro, tá? Aqui nesse outro exemplo, então, você tem, vamos chamar de novo aqui matriz A, tá? Vou chamar essa de matriz B. Então, nesse primeiro caso, a matriz do tipo 2×2, matriz B também do tipo 2×2, ok? O elemento da primeira linha e primeira coluna são iguais, ok, tá? Aqui, primeira linha e segunda coluna, primeira linha e segunda coluna. Então, aqui já deu um problema, tá? São diferentes. Um é -3 e a outra é 7, tá? Então, aqui já não são mais iguais. Aqui e aqui, ó, também são diferentes, tá? -4, -4, ok. Mas, se dá problema em um dos elementos, você já não tem a igualdade. Então, aqui, ó, observe, essas matrizes são diferentes, tá? Elas têm os mesmos elementos, mas dois deles, né, estão trocados. Se eu trocasse de lugar esse por esse, as matrizes estavam iguais. Então, não precisa ter os mesmos elementos. Eles têm que estar no lugar correto, tá? A ordem dos elementos dentro da matriz importa, tá? Importa. É como se você imaginasse, por exemplo, em uma sala de aula, né? Então, aí, pré-pandemia, imagina todo mundo dentro da sala de aula. A gente geralmente dispõe as cadeiras em filas, tá? Uma atrás da outra. Então, justamente eu posso imaginar ali como linhas e colunas, né? Então, e cada aluno vai sentar em um lugar, tá? Então, se algum aluno ele muda de lugar, então aquela já é uma sala de aula diferente, tá? Então, o lugar onde cada aluno está sentando é de certo modo uma sala diferente. Eu posso imaginar a disposição de vocês dentro de uma sala de aula como sendo uma matriz, tá? Quem é que senta na primeira fila e na primeira cadeira, né? Então, ali seria o A11 e assim sucessivamente, tá? Então, se os alunos são os mesmos alunos dentro daquele espaço, mas se vocês trocam de lugar, de certo modo, é uma configuração diferente de sala de aula, tá? Então, bem, aqui a gente tem alguns exercícios, eu vou fazendo alguns, tá? Outros já tem respostas aqui, mas alguns eu vou comentando. Então, bem, aqui a gente tem uma matriz, certo? Então, observe, tá usando aquela anotação que a gente viu. É uma matriz A, os elementos A e J, do tipo 3×3. E aqui foi dada uma, digamos, uma lei de formação para os elementos, tá? Então, o elemento A e J, ele respeita a seguinte regra, né? Que o elemento A e J, ele é justamente I menos J. Então, com isso, a gente consegue determinar todos os elementos, tá? Então, por exemplo, quem é o A, né? Então, observe sempre a ordem.
é IJ, então é I menos J, tá? Então, ó, I, então aqui é I e aqui é J, então é I menos J, vai dar 0, tá? Quem é o A, 1, 2, né? Então é I menos J, então é 1 menos 2, menos 1. I menos J, menos 2, o resultado, certo? Aqui o A21, então é I menos J, tá? Dá 1. E assim sucessivamente. O A22, 2 menos 2, né? Que é I menos J, dá 0. E assim sucessivamente. E você encontra todos os resultados. Então, o A1 é 0, 1, 2, menos 1, 1, 3, menos 2, o A21, né? 1, o A22, 0, né? Aqui o elemento da segunda linha e terceira coluna, que é o A23, né? Deu menos 1, e assim você determina todos os elementos dessa matriz, tá? Então com isso você acaba de determinar quem é a sua matriz A, tá? Então a matriz A lá em cima, que é dada por essa regra aqui, ela numericamente, explicitamente é esta, tá? E aqui a gente pode brincar, né, com a forma que é dados os elementos aqui, ó. I menos J é uma forma bem simples, né, mas a gente poderia estar pegando uma expressão maior, tá? Tipo, I ao quadrado menos 5J mais, né, I mais J ao quadrado, alguma coisa assim, tá? Mas o que importa é que pode ser alguma função dependendo de J, tá? Bem, aqui, de forma similar, tá? Construir matrizes também, aqui também de ordem 3. E aqui você tem que observar o seguinte, né? Ela tem regras diferentes. Aqui, ó, quando I é igual a J, respeita essa regra. Quando I é diferente de J, respeita essa regra, tá? Aqui também, ó, você tem que observar, se I mais J for igual a 4, respeita essa regra. Se I mais J for diferente de 4, respeita essa regra, tá? Então, por exemplo, quem é o B, né? O B é 2, 1. Não, o B31, né? Quem é o B31? Então, I é 3, J é 1. Então, 3 mais 1, 4. Então, I mais J, né? Deu 4. Então, ele respeita essa primeira regra aqui, certo? Então, é 1, ok? Por outro lado, se você pega o B21, né? Quem é o B21? Então, aqui o I é 2, o J é 1, então I mais J é 3, ou seja, diferente de 4, então respeita essa regra aqui, que no caso é 2. E assim você faz com todos os elementos, você descobre todos os elementos dessa matriz e descobre quem é a matriz B, tá? Aqui, né, você tem que olhar, ó, essa matriz a gente também indica a ordem aqui, né? É 2 por 2, essa também é 2 por 2. Você tem uma igualdade, né? Então tá pedindo você determinar quem é x e y para você ter essa igualdade. O tipo, né, 2 por 2, já tá ok. Então você vai ter que olhar, né, o seguinte, os elementos. Então para que você tenha igualdade, então esse elemento aqui, que é a primeira linha e primeira coluna, tem que ser igual a esse elemento aqui, que é a primeira linha e primeira coluna, tá? Com isso você já tem uma equação aqui que resolver, tá? Depois você tem, ó, primeira linha, segunda coluna, com primeira linha, segunda coluna. Então, devem ser iguais. Então, você já tem outra equação aqui. Esse com esse, 3 igual a 3, então já está perfeito. E o outro é este, ó. Aqui, 4 tem que ser igual a y mais 4. Então, você tem outra equação aqui. E aí, você tem que resolver esse sistema, tá? Então, você vai encontrar que y é 0, tá? E aí, você encontra que x é igual a 1. Então, justamente utilizando a definição de igualdade entre matrizes, você resolve o sistema, tá? Então, visualmente, aqui fica um pouco ruim de você trabalhar, mas aí, como a gente deixou bem claro que eram
o que seriam igualdade entre matrizes, então a gente consegue resolver agora esse tipo de questão, tá? Primeiro, comparar a ordem das matrizes e depois você vai comparar elemento por elemento, tá? Certo. Então, esse daqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Mas é a mesma coisa. Primeiro compara o tipo, depois compara elemento a elemento. E aí vocês podem cair em diferentes tipos de equações, tá? Vai depender do que você vai encontrando pela frente, ok? Certo. Então aqui a primeira operação importante, né, que a gente vai ver, que é justamente, né, a adição, tá? A adição entre matrizes, ok? Então, bem, primeira coisa, né? O que é que a gente faz quando a gente soma dois números, tá? Primeiro vamos pensar em números. Então, eu pego um número, somo com outro número e como resultado eu vou fazer o quê? Eu encontro outro número, certo? Então, por exemplo, 1 mais 3 igual a 4, que é outro número. Então, aqui, certo? Eu vou pegar uma matriz, vou somar com a matriz e como resultado eu vou encontrar uma outra matriz, certo? Então, bem, certo. Então, vou somar, pegar uma matriz, somar com outra matriz e quero como resultado uma matriz. Bem, só que, para começar, eu não posso somar quaisquer duas matrizes, tá? Não posso somar. Antes de qualquer coisa, eu só posso somar matrizes que são do mesmo tipo, ok? Por exemplo, eu não posso somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 3, não posso, tá? Por exemplo, matriz 2 por 2 só posso somar com a matriz 2 por 2 e o resultado vai ser uma matriz 2 por 2, ok? Não, uma matriz 3 por 2 eu só somo com uma matriz 3 por 2 e o resultado é 3 por 2. Tá? Então é isso. Então, antes de tudo, para você poder somar, tem que ser matriz do mesmo tipo, ok? Bem, e aí, o resultado, que é a soma, eu vou denotar justamente do modo mais esperado possível, né? Que é por A mais B. Se eu tenho a matriz A, vou somar com a matriz B, eu posso denotar por A mais B, tá? E aí, a gente pega, né? Então, essa matriz A mais B, também posso chamar aqui, né? Como se fosse uma matriz C. E aí, eu já sei a ordem dessa matriz, né? Vai ser a mesma dessa matriz C, que é A mais B. E aí eu só tenho que determinar quem são os elementos. Mas os elementos, né? É justamente eu somar os elementos da matriz A com a matriz B. Então, é a forma mais esperada possível, tá? Então, na prática, o que é que a gente está fazendo, né? Então, ó, eu tenho essa matriz, tá? Quero somar com essa outra matriz aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, eu vou somar os elementos de forma respectiva. Então, 1 mais 4. 1 mais 4, tá? Aqui, 2 mais menos 1. Então, 2 menos 1. Tá aqui, certo? 3 mais 1. 3 mais 1. Né? E assim sucessivamente. Eu faço com os outros. E aí, vou operar, né? Depois 1 mais 4, 5. Aqui, né? O outro dá 2 menos 1, 1. 3 mais 1, 4. E assim com os demais, tá? Então aqui, ó, do tipo 2 por 2, do tipo 2 por 2, posso somar, né? Se eu quero somar as duas matrizes, o que é que eu vou fazer? Então, vou somar elemento por elemento de modo correspondente. Então, esse elemento aqui mais 0, tá? 8 mais 1. E lá está. 9 mais 2, certo? 9 mais 3. E sempre respeitando as ordens, tá? Opero aqui dentro, né? Eu faço todas as somas aqui dentro, por resultado eu tenho isso, tá?
muitos, né, de vocês podem até fazer isso de forma até de cabeça, né, na hora que você vai operar, tá? Então, é uma operação simples e bem esperado o modo como você faz, tá? Para muita gente é só uma revisão, né? Que já é um assunto, digamos, que faz parte da base do ensino médio, tá? Por isso que a gente está indo de forma mais rápida. E aí a gente também pode falar em diferença, tá? Então, quando a gente está trabalhando em diferença, o que muda é porque a gente está tomando a subtração, tá? Então, a gente está trabalhando com menos. E aí, você pode pensar de dois modos, tá? Um modo é esse daqui, onde você imagina que subtrair, né, é você somar com a matriz oposta. Observe que essa matriz aqui, ó, você tinha essa, e essa daqui, você trocou todos os sinais dela, tá? Então, você está somando com essa outra matriz onde você trocou todos os sinais, tá? Mas na prática, essa definição mais rigorosa, mas na prática você faz a mesma coisa, né? É 11 menos 0. Depois, 9 menos 0. Depois, 8 menos 1. Né? 1 menos 1. Né? Só você faz 11 menos 1. Sempre desse modo, tá? Menos 1, menos 4. Então, menos 1, menos 4. Ok? Aí você observa aqui, no final, né? Por exemplo, o último aqui vai ficar 1 menos, e ali tem um menos 1. Certo? Então, observe que aqui, ó, tem um menos com menos, tá? Nesse ponto aqui, ó, tem um menos com menos. Então, aqui é o jogo de sinal, tá? Então, muita gente erra nesse ponto, então só atenção. Então, menos por menos fica mais, então na verdade fica 1 mais 1, que dá 2 como resultado, tá? Tá aqui justamente o 2, certo? Então, na prática é isso que você vai fazer. É só você trabalhar com o sinal de menos que você tem aqui, tá? Bem, deixa eu ver, aqui tem alguns exercícios também, tá? Que vocês podem estar treinando. Então, aqui só você somar, subtrair nessa primeira questão, tá? Deixo como exercício. Aqui, nessa outra, você só tem que determinar quem é a matriz A e quem é a matriz B. E a partir daí você quer a matriz C, que nesse caso a gente está denotando pela soma, certo? E aqui você vai trabalhar na última questão, trabalhar questão de soma e igualdade, né? Você vai ter que fazer uma soma, né? E depois que você fizer a soma desse lado esquerdo, né? Você vai ter que fazer usar a definição de igualdade, comparar os elementos para poder determinar alfa, beta, gama e delta, tá? Então, essas daqui vou deixar para vocês praticarem. E uma outra operação que a gente faz com matrizes, né, é o produto por um número. Então, desde já eu chamo a atenção que a gente tem, quando a gente fala em produto, né, tem dois tipos relacionando matrizes. Um deles é quando a gente multiplica um número e uma matriz, que é o que a gente vai ver agora. E mais na frente a gente vai ver o produto de uma matriz por outra matriz, tá? Então não confundam, certo? Então a gente pode multiplicar um número em uma matriz, e a gente pode multiplicar duas matrizes. Aqui a gente vai ver agora número por matriz, tá? Então bem, também essa definição é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Então, você tem um número e tem uma matriz. Então, o que acontece, né? Vamos aqui logo direto para o exemplo e a gente explica já no exemplo. Então, você tem um número aqui, certo? Você tem essa matriz aqui. E o que vai acontecer? Esse número aqui, ele vai, certo? Multiplicar todos os elementos de dentro
da sua matriz, tá? Então, o resultado, certo? Vai ser o quê? 3 vezes 1, 3 vezes 7, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 2, tá? E aí o resultado é esse aqui, ok? E ó, não importa o número que você está multiplicando não, tá? O número não é só um número natural não, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, pode ser, certo? É um número, tá? É um número, ok? Então aqui ó, meio vezes 0, meio vezes 2, meio vezes 4, meio vezes 8, meio vezes 6, meio vezes 4, meio vezes 10, meio vezes 12, meio vezes 6. Por sorte aqui, quando você, né, multiplica por meio, você está dividindo por 2, né? E aí os números já eram pares e deu certinho só números naturais, mas também não tinha problema nenhum se aparecesse frações, tá? Bem, e aí quando você está multiplicando, né, e somando, já começam a aparecer algumas propriedades, né, que uma hora ou outra pode lhe ajudar. Então aqui, ó, essa daqui é uma associativa, certo? É uma associativa que lhe diz o seguinte: você está multiplicando aí, você tem dois números e tem uma matriz. Então, o que está lhe dizendo é que não importa a ordem que você fica fazendo a multiplicação entre eles, tá? Você pode multiplicar os dois números e depois multiplicar pela matriz, ou você pode multiplicar a matriz por um número e depois multiplicar pela outra, tá? Então, em relação a isso, você não vai ter problema. Aqui também está dizendo o seguinte: nessa propriedade 2, é justamente a relação distributiva, tá? E se você tem um número multiplicando a soma, né, de duas matrizes, então você pode multiplicar a primeira matriz, né, multiplica a segunda matriz e depois soma, né, as duas novas matrizes. Como você pode logo somar as duas matrizes e depois o resultado dela multiplicar pelo número. Então, fica essa propriedade distributiva, bem parecida com o que você tem com números, tá? E aqui, agora, na propriedade 2, você tinha a soma das matrizes e aqui você tem soma de números, então é a mesma coisa, tá? É uma distributiva, uma distributiva aqui, tá? Você pode somar os dois números e depois multiplicar pela matriz A, como você pode, né, distribuir e você multiplica o número A pela matriz A grande, né, a matriz A pelo número B e depois somar os resultados. Então, em essência, a distributividade novamente, tá? Ou seja, o que a gente está dizendo essencialmente aí é que tanto faz você somar primeiro os números e depois multiplicar a matriz, ou se você multiplica logo e depois soma, tá? Então, nesses pontos aí não tem muito problema. E aqui o que você pode ter visto, né, é que quando você multiplica a matriz pelo número 1, ela é a própria matriz, tá? Isso é bem simples de você ver. Então, uma vez a matriz é igual à própria matriz, tá? Parece evidente, né? Então, bem, essas são algumas das propriedades aí que você tem. Então, aqui mais alguns exercícios, né? Que esse primeiro é só para você ter a matriz A e B. A tá aqui, B tá aqui, né? Então, só para você multiplicar 2 vezes A, 1/3 de B, meio, né, de A mais B. Então, você pode só operar. Então, fica mais como exercício para vocês, tá? Aí lembrando que qualquer dificuldade aí, eu fico à disposição para ajudá-los, tá? Mas os mais simples eu vou deixando mesmo para vocês irem treinando, tá bom? Certo. Aqui na segunda questão, você tem matriz A, B, C, determinar x de modo que cada equação abaixo seja verdadeira, tá? Então vou trabalhar aqui o item A, tá? E os outros são de forma análoga, você pode fazer. Bem, aqui você tem, então lembrando o seguinte, né? No caso, esse x aqui é uma matriz, tá? Então você quer determinar uma matriz. É uma equação aqui só de matriz. Então é 2 vezes A igual a 3B mais C. Só que, por mais que seja uma matriz,
como as propriedades todas são equivalentes às de números, você pode iniciar a resolução da mesma forma. Tá? Então, o que é que você quer? X. Então, eu vou ter que isolar X. Então, esse A que está aqui, eu já vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 3B mais C menos A. Certo? Então, esse 2 é um número que está multiplicando x. Então, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar meio. Certo? E aqui vai ficar 3B mais C menos A. Então, x, quem é x, né? X é justamente essa matriz, que é meio, né? Que é 1 sobre 2, que está multiplicando, né? Essa expressão aqui, 3B mais C menos A. Ok? E aqui você pode fazer de qualquer modo. Você pode, ó, que é justamente a relação de distributiva, né? Você pode distribuir esse meio aqui, né? Ó, em relação a essas daqui, ou não, tá? Fica a critério. Se você fizer isso, né? Isso daqui ficaria 3 sobre 2B mais meio de C menos meio de A. Então, você pode ir atrás de resolver qualquer uma das duas expressões. As duas são verdadeiras. Eu não vou distribuir não, certo? Vou fazer diretamente como está aqui. Então, ó, menos, não tem menos não, meio, tá? Eu vou olhar logo, né? Quem é essa matriz aqui, tá? Ó, 3B mais C menos A. Então, 3B, né? Mais C menos A. Então, 3B, vou fazer assim. Só olhar quem é 3B. Então, vou pegar a matriz B e estou multiplicando por 3. Então, vai ficar 6, né? 6, multiplicando por 3. Então, vai ficar 3, né? Aqui é a matriz B, ó. Estou multiplicando só por 3, né? 12 e 9, certo? Essa daí é a matriz 3. Agora é a matriz 3B. Aí depois eu tenho mais C. Então, mais C, 0, 2, 2, 0. Menos a matriz A. Então, a matriz A é 1, 7, 2, certo? Então, isso daqui é meio de que matriz? Agora eu vou só operar tudo, certo? Ó, vai ser, aqui ó, por exemplo, 6 mais 0 menos 1. Posso fazer tudo de uma vez, certo? Então, 6 mais 0 menos 1 dá 5, tá? Aqui, 3 mais 2 menos 7, tá? 3 mais 2, 5, menos 7, menos 2. Menos 2, tá? Da mesma forma, aqui embaixo, né, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, vai dar 12 mais 2, 14, menos 2, 12. E aqui, o elemento da segunda linha, segunda coluna, é 9, né, mais 0, menos 6, tá? Então, 9 mais 0 dá 9, menos 6 dá 3. E agora, só tenho que multiplicar pelo meio, né? Então, vai ficar 5 sobre 2. Aqui, 2 sobre 2 dá 1. 12 sobre 2 dá 6. 3 sobre 2, eu deixo como 3 meias. Então, a matriz X, né, que eu queria, é essa. Então, X, só colocando aqui, 5 sobre 2, menos 1, 6, 3 sobre 2. Aí as demais é de modo análogo e aí vocês podem fazer, tá? Bem, aqui, então, na verdade era isso, certo? Que eu já tinha para a aula de hoje. E aí, na próxima aula, né? Na próxima aula, vou falar sobre, a gente acabou de ver multiplicação entre um número e uma matriz. Então, a gente vai iniciar da parte de multiplicar duas matrizes, tá? Que aí já é um pouco mais
já é um pouco diferente, ok? Então, até a próxima.